E aí, qual é? Bom, hoje eu andei pensando em um tema, né? Aproveitar essa pausa rapidinho aqui para fazer esse vídeo e falar sobre, né? Apesar de hoje estar pensando muito nos estudos, mas eu gosto muito de filosofia e queria falar sobre isso, né? Devido a alguns pensamentos que vem passando na minha cabeça, eu gostaria de expressar isso e como algumas outras coisas que vocês já viram, que já está aqui no canal, eu gosto de expressar através de vídeo, né? Eu me comunico através de um vídeo e aí eu vejo o vídeo e aí é como se fosse uma troca, uma comunicação, é um modo de lidar com alguma questão, com as questões de solidão, né? Então é bem interessante estar agindo dessa forma e estar vendo os vídeos depois. Mas bom, hoje eu quero falar sobre a diferença de um hipócrita contínuo e um hipócrita intermitente, né? E como todos nós somos hipócritas, é uma coisa que eu sempre falo com muita tranquilidade. A nossa hipocrisia, ela é não uma qualidade, mas é uma característica humana, né? Um humano que não é hipócrita, ele não é muito humano, tanto que tem seres aí de certas religiões, pessoas não, desculpa, seres de certas religiões que eles não se enquadram, até porque eles são divindades, né? Eles advêm de coisas divinas, então a humanidade deles não é igual à nossa, né? Então a humanidade comum, ela é hipócrita. E qual que é o significado da palavra hipócrita? Bom, hipócrita significa ator, um atuante, uma pessoa que prega e fala coisas e se propõe a coisas e não cumpre, não consegue realizar, mas ela tem o discurso de que realiza. Então essa é a nossa definição de hipócrita, né? E por que eu me peguei pensando hoje, esses dias, na verdade hoje, né? O que é um hipócrita intermitente, um hipócrita contínuo, né? Porque eu sempre me considerei um hipócrita, eu não tenho nenhum problema com isso. Sou um hipócrita admitido, né? Sou um hipócrita e egoísta, que de novo são características humanas e eu as assumo tranquilamente, não tenho problema com isso. E aí qual que é a diferença de um hipócrita? Aliás, o que é um hipócrita contínuo e o que é um hipócrita intermitente, né? Eu acho que, como a gente acabou de falar, a definição do termo ator, alguém que promete, faz e não faz, aí o termo contínuo ele fica muito mais simples de entender e intermitente, né? Então, o que é o hipócrita contínuo? É alguém que promete que faz, fala que faz, se propõe a fazer, mas não faz e de forma contínua na vida, né? E, gente, de novo, eu não gosto dos termos maldade e bondade, eu não me ligo a esses termos não são legais para mim. Então, não é porque essa pessoa é má, né, ou boa, né? Uma forma chula, leiga, talvez as pessoas considerem, né? Pessoas boas, mas e a religião tem uma influência muito forte nisso. Mas quando você é um hipócrita contínuo, você não tem consciência da sua hipocrisia. E acho que esse é o grande viés da questão. Você não tem consciência sobre a sua hipocrisia, porque você age através de termos, né, termos muito fixos, rígidos, como verdade, mentira, certo e errado, ou não é, essa coisa assim, que tem dois lados, né? Então é uma coisa que ela é muito fixa, ela é muito rígida. Então você faz o que é certo ou você faz o que é errado. Você toma decisões que são um ou são dois, elas são binárias. E esses normalmente são os hipócritas contínuos, porque eles não conseguem cumprir, né? Por exemplo, quando você prega o amor, a paz, como a maioria das pessoas no mundo, muitas pessoas no mundo, né? E são a maioria, quer queira, quer não. Elas podem até não se destacar, mas são a maioria. E você vive, você prega o amor, a paz e tudo, você... É muito difícil pregar o amor e a paz e viver o amor e a paz o tempo todo, até porque nós somos seres humanos, nós pensamos coisas complicadas, nós pensamos em reações, e nós temos essas reações que muitas vezes não estão alinhados com a paz e com o amor. Né? E pessoas nervosas, bravas, sabem muito bem disso, pessoas que ficam bravas, como eu também, a gente quando fica bravo, a gente tem muita dificuldade de viver o amor e dar a outra face e coisas do tipo. Então, esses são os hipócritas contínuos, né? Aqui, de novo, a guinada, a virada, o viés. Eles não têm consciência que são hipócritas. E não ter consciência que eles são hipócritas os torna os maiores hipócritas.
os tornam hipócritas contínuos, né? Eles pregam que vivem, e quando o cérebro deles, a mente deles passa pela mente deles que eles não são aquilo que eles estão pregando, dizendo, eles vão orar, ou vão usar, ou vão usar algum artifício ali para que isso saia da mente deles, né? Que esse pensamento de desconfiança, de análise, é quase que desculpa a palavra, um pecado, é quase que um erro na Matrix, perdão. Então, esses são os hipócritas contínuos. Agora os hipócritas intermitentes. E aí eu gosto desse grupo, eu gosto muito desse grupo. Por quê? Porque eu faço parte dele. Eu sou hipócrita, como eu sempre falo, e intermitente. Por que intermitente? Porque eu tenho muita consciência das minhas hipocrisias. Não o tempo todo, né? Porque acho que o tempo todo, quando a gente é hipócrita, o tempo todo, às vezes, não dá para ter todas as vezes, mas eu tenho na maioria das vezes, em grande parte das vezes. Eu assumo as minhas hipocrisias, assumo as minhas falhas, as minhas fraquezas. Não sempre, de novo, não sempre, porque isso nos aproximaria de uma perfeição, de algo, né? E não é uma perfeição, na verdade é uma humanidade. E essa virada, esse viés que eu estou falando de ter a consciência de que você é um ator, sim, em vários momentos, ainda mais um profissional da psicologia. Como um profissional da psicologia não é um hipócrita? Ele prega, ele fala, ele não tem como, ele precisa ser um hipócrita muitas vezes. Eu falo porque uma vez eu estava dando uma palestra e aí, tipo assim, uma menina levantou, uma mulher levantou numa clínica, ela falou assim, eu quero me matar. Eu fiz o que eu podia na minha vida. Isso aqui é um tabu, isso aqui é muito pesado. Mas ela falou assim, eu quero me matar, eu fiz o que eu pude na minha vida, eu não tenho mais vontade de viver. Eu já estou na minha 5ª passagem por uma clínica. E eu não vejo mais motivos para estar aqui. E eu estou consciente do que eu estou falando. Muitas vezes eu poderia virar para ela e falar, não se deve aqui essas pessoas e tal, não sei o quê. Eu apenas virei e falei, olha, eu estou aqui para promover a saúde. O que eu puder, eu vou promover a saúde. E eu vou fazer de tudo para promover a saúde aqui entre essas pessoas, inclusive você. Isso é o que eu estou proposto a fazer. Foi o que eu falei. É pesado, né? E nesses momentos em que você varia entre ser um ator, que você não tem consciência, que você é um ator, muitas vezes, assumido, eu acho que isso te torna um hipócrita intermitente. E te aproxima de uma situação, de uma palavra que eu detesto, que é a verdade. Ela te aproxima de uma coisa mais real, mais concreta. Tá? Então, de novo, eu gosto de dizer que eu me encaixo nesse grupo dos hipócritas intermitentes. E eu queria aqui falar sobre o mundo das ideias do Platão, né? E aí depois veio Paulo, e tô falando do Paulo de Tarso da Bíblia, tá? Veio, arrebentou com tudo, a ideia de céu, do depois, de pureza, né? Baseada no mundo das ideias do Platão. Ele transformou o Nazareno no Cristo, né? Eu queria ficar aqui falando sobre isso, descarregar o meu sentimento que eu tenho sobre isso, mas acho que não é interessante. Não é o ideal para o vídeo, não é o ideal para o intuito do que eu quero mostrar. E sim, a diferença desses modelos de ser, de viver, tá? Que eu acho que é bem interessante, né? E aí tem um cara na filosofia que é vergonhoso para mim, mas eu agora não tô lembrando o nome dele, que ele fala assim, eu acho que é o próprio Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. E isso, de novo, nos coloca perto do time dos hipócritas intermitentes. Então, eu acho que esse time aqui ele é bem agradável, ele é bem humano, ele é bem real. E rapidinho, uma coisa que me coloca nesse time que é interessante é o peso. Quando você se assume como falho, como fraco, e como muitas vezes que fracassa, né? Uma pessoa que se frustra, que fracassa, que não consegue ser aquilo que fala, quando você se assume o fardo, fica muito mais leve. É muito mais leve. Porém, tem algumas coisas aí voltadas à fé, à religião, que tornam a coisa um pouquinho mais complicada, às vezes muito melhor, às vezes bem, tá? E aí não estou falando da fé, da religião em si, mas como as pessoas interpretam essa religião. Beleza? Acho que é isso. Eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, falei. E é bom dar uma recheada aqui no canal, não só com as coisas de estudo,
Mas é isso, esse aqui vai pro Instagram também. É isso aí, valeu.